Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias da lição 88 de Um Curso em Milagres. É uma lição que propõe uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical na forma como a gente olha para o mundo e para a gente mesmo. Bom, para começar, vamos falar de uma experiência que é bem familiar. Aquele sentimento que vira e mexe todo mundo já sentiu. Quem nunca sentiu isso, né? A vida às vezes parece pesada. Sabe aqueles dias? Tudo parece ter um peso a mais, uma densidade que deixa cada passo mais difícil, um verdadeiro esforço. E junto com esse peso, vem aquela sensação esquisita de que tem algo fundamentalmente errado. Como se a música de fundo da vida estivesse desafinada, sabe? Algo simplesmente não encaixa. Ou pior ainda, a sensação de estar preso. Preso num sentimento que não vai embora, numa situação que não muda, ou naqueles pensamentos que ficam girando na cabeça, sem parar. Parece que não tem saída, né? Mas e se tudo isso, esse peso todo, essa sensação de estar preso, e se isso não for a verdade final? E se for, na verdade, uma grande ilusão? E se existir uma outra realidade, totalmente diferente, disponível, agora? Ok, então vamos entrar na primeira grande ideia dessa lição. É uma frase bem simples, mas o poder que ela tem é transformador. A frase é essa: a luz veio. Repara bem no tempo verbal, veio. Não é a luz virá ou a gente precisa achar a luz, não. É uma afirmação de algo que já aconteceu. É um fato, uma realidade que já está aqui. E essa distinção é fundamental. De um lado, tem a ideia de buscar a luz, que pressupõe uma luta, uma jornada para sair da escuridão. Do outro, a ideia de reconhecer a luz. A lição aponta para essa segunda opção. Ela diz que a luz já está aqui. O nosso único trabalho, então, é simplesmente reconhecer. É uma mudança de foco, da busca para a aceitação. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O caminho é uma escolha. A escolha consciente de não atacar, de não julgar, de baixar as armas. E o mais interessante é que, ao fazer isso, a gente não está criando a paz ou a luz. A gente está só tirando da frente as barreiras que impediam a gente de enxergar o que já estava lá o tempo todo. Agora vamos avançar um pouco, porque isso se conecta com a próxima ideia-chave, que vai direto na raiz daquele sentimento pesado que a gente falou lá no comecinho. E a outra afirmação poderosa é essa: não estou sujeito a nenhuma lei senão as de Deus. Pensa no poder disso. Isso quer dizer que a maior parte das regras que a gente acha que governam nossa vida, aquelas que causam tanto sofrimento, elas simplesmente não são reais. Então, olha só que virada. A fonte do sofrimento não está nos eventos externos, no que acontece com a gente. Está nas leis internas, nas regras que a gente escolheu acreditar. São as nossas próprias leis, que nós mesmos criamos, que acabam nos aprisionando. E o que são essas leis inventadas? São coisas do tipo, se alguém me desrespeitar, eu preciso atacar de volta. Ou, se algo der errado, isso significa que eu sou um fracasso. Ou ainda, se não me amam do jeito que eu quero, eu não tenho valor nenhum. São essas regrinhas, muitas vezes inconscientes, que ditam nossas reações e nos mantêm presos em ciclos de dor. E é aqui que vem o grande ponto de virada da lição. A gente começa a perceber onde está o nosso poder de verdade. E o spoiler é: não está em tentar mudar o mundo lá fora, mas sim em mudar a nossa própria mente. A chave da liberdade está exatamente aqui. Essas leis todas parecem super reais, né? Mas no fundo são só crenças. E a boa notícia é que crenças podem ser mudadas. Elas não são fatos gravados em pedra. Elas só têm o poder que a gente dá para elas. E a lição dá um caminho bem prático para isso. Primeiro passo: note um sentimento difícil, uma reação que te incomoda. Segundo, pare e se pergunte: peraí, isso está baseado em alguma lei que eu inventei para mim? E o terceiro, e mais importante, é a escolha. Ok, eu quero ver a verdade aqui, em vez de continuar apegado a essa lei. E qual é essa verdade? Em contraste total com aquelas leis baseadas no medo que a gente inventa, a lição fala das leis da realidade, as leis de Deus. E elas não são regras de pode e não pode, são princípios fundamentais. Amor, liberdade, verdade, unidade, são coisas que não exigem esforço nosso, só aceitação. Beleza? Vamos agora amarrar tudo isso. A conclusão é, ao mesmo tempo, super simples e profundamente poderosa. Primeiro ponto para a gente guardar: a liberdade não está em mudar as circunstâncias lá fora. Essa busca é um beco sem saída. A verdadeira solução não é consertar o mundo, mas sim a nossa maneira de enxergar o mundo. E reforçando aquela ideia central, a luz já chegou. A paz, a alegria, tudo isso não é uma meta distante, algo que a gente tem que alcançar. É a nossa realidade.
aqui e agora, só esperando ser reconhecida. O que nos leva a uma conclusão lógica, direta e muito poderosa. Nós já somos livres. A liberdade não é uma conquista, é a nossa condição natural. E se já somos livres, o que é que nos prende, então? A resposta é: a única coisa que prende é a crença que a gente ainda escolhe manter. O poder e a responsabilidade estão totalmente com a gente. As correntes são feitas das nossas crenças e a chave para soltá-las também está conosco. E para a gente terminar, fica essa reflexão. E se a única escolha real que a gente tem for simplesmente se lembrar do que já é verdade? E se todo esse esforço, toda essa luta, toda essa busca forem, no fim das contas, desnecessários? E se a jornada não for sobre se tornar algo, mas simplesmente sobre se lembrar de quem a gente já é?